Oi, eu sou o Budó e bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estamos aqui com o Roberto, conhecido Betinho, né? E nós vamos falar aqui sobre as agendas globais de IA, como que a IA hoje está suportando a transformação digital no mundo, né? Além do Brasil, claro. Tudo bem, Betinho? Olá, Budó, tudo bem? Obrigado pelo convite de vocês de participar aqui do podcast da Taking. Muito feliz e espero poder contribuir com o nosso papo. Boa, Betinho, boa, Betinho. O Betinho ele tem um executivo de TI aí, grande experiência, né? Então hoje você tem focado muito em inteligência artificial, você passou por grandes grupos, né? Você já teve como C-level aí na liderança de grandes grupos, né? E você quer falar um pouco de você? Você quer contar um pouco da sua história? Quer falar um pouco da sua jornada até aqui, do seu momento? Legal, legal. Bom, eu sou um gaúcho que mora em São Paulo há 25 anos, né? Uma pessoa de hábitos e hobbies bem legais, sou um churrasqueiro de primeira, sou um ex-baterista, enfim, tenho uma vida um pouco eclética aí. Conduzi minha carreira ao longo dos anos passando por várias indústrias, muitas empresas, né? Cadeira como executivo, número 1 de tecnologia. E agora, mais recentemente, eu estou mais próximo dos conselhos de administração, conselhos de algumas empresas, justamente ocupando a cadeira ou a agenda de tecnologia nessas empresas. Pô, legal, legal, Betinho. Betinho, hoje nós vamos falar aqui, a gente já conversou um pouquinho, né, fora das câmeras, né? E a gente vai falar bastante sobre essas agendas globais, porque a IA, a gente sabe, todo mundo está falando de IA, é algo que está em todos os eventos que a gente vai. Hoje, se você realmente não está falando sobre IA, né, você já perdeu, né, o trem, você já perdeu o ônibus, né? Um grande líder que eu tive dizia, cara, às vezes você tem que pegar o ônibus mesmo que seja atrasado. Mesmo pegar o ônibus atrasado é melhor do que não pegar o ônibus, né? Então, mesmo aquelas empresas ainda que não estão falando de IA, né, elas estão entendendo no dia a dia delas os desafios que elas têm, né? Então, cara, como que eu começo, como que eu vou movimentando, como que eu vou fazendo, por exemplo, a transformação cultural na companhia para que a IA se torne não só uma ferramenta, mas também se torne um modelo de negócio, né? Como que você consegue utilizar a IA para fazer mudanças na maneira que você trata com seus clientes, para criar novos produtos, para conseguir ter um pós-venda mais eficiente, enfim, não só pegar a IA para, como a gente conhece já do dia a dia, né, para aumentar a eficiência, né, para melhorar a produtividade, mas também para mudar modelos de negócio. E como eu estava comentando, puxando o gancho de empresas que ainda não estão, né, nesse patamar, né, elas fazem o quê? Elas têm que buscar benchmark. Elas vão ter que entender o que os concorrentes estão fazendo. E os concorrentes estão fazendo, né? Então, para isso, nada melhor do que olhar o que estão se fazendo lá fora. O que está sendo feito lá fora. Quando a gente teve a onda das startups, né? A gente vê que o mercado começou muito nas startups com a gente olhando lá para fora e entendendo o que estava rolando de startup na Dinamarca, na Suécia, na própria Espanha, Portugal, né? Quando a gente começou a falar, por exemplo, de DevOps, também. Cara, muitas empresas olharam lá para fora para entender como é que os pipelines estavam acontecendo, como que empresas que diziam que dava para fazer entrega de valor com alguns cliques, né, ou entrega de valor no primeiro dia de trabalho de um desenvolvedor de software, por exemplo, também se olhou lá para fora, né? E agora é uma prática normal, porque falando de IA, a gente também tem que olhar lá para fora. Tem que entender o que as agendas estão, o que as empresas lá fora têm como agenda de IA, né? Seja em Singapura, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, até mesmo no México. Então nós temos vários exemplos aí. O Brasil é um grande celeiro, mas eu acho que a gente tem que olhar lá para fora para começar esse benchmark. Principalmente, não só, mas principalmente aquelas empresas que estão buscando essa transformação, que estão querendo fazer um leapfrog entre eu ainda não tenho uma adoção plena da IA, mas eu já quero entender para onde eu vou. Eu quero entender qual que é o meu horizonte de perspectiva, né? E eu acho que a nossa agenda hoje, falando de agendas globais, hoje o nosso papo aqui, eu acho que ele vai muito nessa linha, né? A gente entender o que está sendo feito lá fora, o que está acontecendo, como que estão movimentando, o que têm se feito. Faz sentido? Faz sentido ou eu alucinei um pouco, como a gente fala na IA? Termo do momento. Faz sentido, mas eu acho que a gente precisa só colocar algumas coisas em perspectiva, né? O que eu tenho visto, né, em 2011, Mark Anderson fez uma frase célebre que tomou conta do mundo no Wall Street, que o software estava devorando o mundo, né? O software estava tomando conta dos negócios. E agora, para mim, parece que a IA está nesse momento, né? Só se fala de AI no mundo inteiro, não tem outro tema. Quando você fala
de alguma empresa na sua arquitetura de negócio, ou seja, isso está mudando modelos de negócio, modelo operacional, forma de se relacionar com o cliente, forma de conduzir o seu business. O que eu tenho visto quando a gente fala globalmente é que o Brasil sempre acaba vindo um pouquinho mais atrás da esteira, porque boa parte do movimento de AI passa pelas Big Techs que acabam comandando boa parte do jogo. Né? Microsoft, Google, Amazon, Tesla, enfim, OpenAI. A gente vai olhando aqui, tem grandes players no mercado que acabam puxando um pouco mais a cadência desse jogo. Mas o Brasil sempre foi um país, né, muito forte em tecnologia, aberto a trazer novidades. Aqui as nossas agendas, antigamente a gente era um pouco mais restrito ou reservado, parece que por ter já uma mão de obra, um material humano tecnológico comparado no mundo como um dos melhores, a gente talvez abrace mais a novidade. O ponto é que a gente vê aqui, falando mais localmente, uma curva de amadurecimento que ela é mais rápida enquanto outras tecnologias, mas porém um pouco atrás. Eu vou dar um exemplo. Quando se falava de cloud, demorou um bom tempo para o cloud virar uma coisa tão natural quanto é hoje, mas lá atrás, 2015, 2016, você sofreu uma resistência. Hoje, a AI está sofrendo parte dessa resistência um pouco mais branda, só que o movimento dele é mais lento. Você vai em algumas empresas e alguns conselhos, você fala de AI, você tem que fazer um letramento do conselho, dos executivos, porque há uma resistência, uma dificuldade de compreensão. Um medo, né? Um medo. Por outro lado, tem empresas que, ou por cultura, ou por vontade, ou por necessidade, já estão trabalhando com AI de uma maneira muito forte. Então, o que eu olho? Boa parte fora do mundo já flui melhor em função das Big Techs ter uma penetração que já acontecia em alguns continentes. O Brasil está vindo um pouco atrás, mas talvez com o apetite de fazer isso acontecer. Esse amadurecimento que está acontecendo aqui em especial pode ser um pouco mais rápido. Tá? A despeito de que agora a gente não pode demorar muito a ponto de perder uma onda de se tornar relevante na tecnologia, mas também correr demais, nós estamos falando de uma região, um país que trabalha com um dólar 5 ou 6 para 1, uma dificuldade de investimento na proporção que alguns outros continentes ou países têm condição de fazer. Entendeu? Sim. Vejo promissoramente, mas ainda acho que a gente precisa acelerar um pouquinho mais para se posicionar melhor como um local de negócios que consegue se conectar globalmente e que usa o que tem hoje de melhor de solução e de arquitetura de negócio, ou de modelo, ou que o valha de inteligência artificial. Legal, legal. Eu acho que faz todo sentido, né? Você falou muito como um celeiro, vou chamar de celeiro de novo do brasileiro, né? Então você falou muito dessa coisa que o brasileiro tem com a inovação, né? Eu costumo dizer, uma frase que todo mundo conhece, né? Que a necessidade faz o sapo pular, né? Então eu acho que isso está ligado à inovação. Então, você pega, às vezes, países, nações, regiões que são mais desenvolvidas, né? Existe uma estabilidade maior, as coisas funcionam, né? De uma maneira muito mais concisa, reloginho, planejado, né? A gente sabe que no Brasil as coisas não são exatamente assim, né? Então, realmente, quando você tem uma possibilidade de ter uma melhoria, de ter mais eficiência e você mudar o processo, né? E aí adotando inovação para conseguir melhorar aquilo, para o brasileiro parece muito mais atraente, atrativo, do que para alguém que está talvez numa região mais sofisticada, mais consolidada e que as coisas realmente já funcionam de uma maneira que talvez nem qualquer um possa ver aonde melhorar. Já está acostumado com aquele padrão, né? Então acho que é um pouco... Tem um ponto que é importante falar. Quando você fala com os engenheiros de AI da velha guarda, pessoas que trabalham muito tempo com isso... Rede neural. Não chegou agora, né? Em 1940 e tantos já se falava disso. Eu acho que aconteceu aqui foi uma sequência natural de evolução da tecnologia até o momento de que a AI agora se tornou palatável, acessível, com recurso computacional, com tecnologia suficiente para se tornar algo na mão. Né? A gente fala o exemplo de computação quântica. Há 5 anos atrás se falava, não tinha como vibrar muito e entender como funcionaria. Cara, já está acontecendo coisas de computação. É a próxima onda. A AI me parece que, apesar de algumas décadas ela ser uma verdade, o amadurecimento aconteceu em definitivo nessa última década. E que agora represou, a partir de 2021, virou essa mola pressionada que soltou e só se fala disso. Então, não é algo suficientemente novo que nós abrimos uma caixa há 3 anos atrás e nasceu. Houve simplesmente um amadurecimento de uma jornada que permitiu agora olhar para isso como algo transformacional globalmente falando. E com um mundo de possibilidades. A questão é se a gente vai ter capital humano,
pessoas preparadas, empresas com vontade, governos apoiando e regulando da maneira correta, incentivando o uso disso como algo em benefício genuíno e global de todas as pessoas do mundo. Já tem IA em muitas coisas que a gente não percebe, né? Sim. Se a gente for olhar aqui, a gente fala agora com muita propriedade, mas já acontecia muitas coisas que, pô, mas já tinha. Talvez isso se tornando muito mais real e compreensível. E é um processo de evolução das pessoas. Elas vão compreendendo como funcionam, elas começam a fazer correlações e entender por que algumas coisas lá atrás já tinham um comportamento fantástico. Nada mais era do que aquilo que já estava evoluindo. Aí já vem acontecendo. Alexa, celular, tem muita coisa que já O acontece. Waze, né? Eu falo muito do Waze, né? O próprio, você pega um Netflix, você pega um sistema de sugestionamento qualquer, cara, aquela sugestão, você Sim, tem mesmo que às vezes uma árvore básica de IA, mas você tem sim, né? O próprio sim. projeto Genoma, né? O Isso, projeto Genoma não teria acontecido nada se não fosse realmente todo o investimento que foi feito na época em cima da IA, e aí de novo falando de redes neurais, falando da IA naquele momento, né? Sem querer cometer aqui sim, um anacronismo, mas na IA naquele momento, né? Eu falo muito hoje, quando a gente fala de IA generativa, né? Porque eu acho que a internet mudou muito nos últimos 20 e poucos anos, então você mudou uma internet que era uma coisa tipicamente de pessoas informatas, de pessoas, né, sim. de computador, por que não falar de nerds, né? E se tornou uma coisa que hoje as pessoas não vivem sem absolutamente. Hoje você vê a sua bisavó, por exemplo, a minha bisavó, pegando o celular e tirando um print de tela. Né? E ela fala, ela verbaliza sobre um print da tela. Pô, no meu tempo, tecla print screen ou algum comando para tirar Sim. um print screen era uma coisa muito técnica. Hoje não, hoje tirar um print é uma coisa simples, né? Então, eu acho que o movimento da internet, ele claramente vem te transformando num consumidor e é por isso que a internet bombou como bombou. Sim. Né? Você utiliza para toda hora comprar, né? Comprar, adquirir, consumir, né? E é para isso que hoje a gente entende do modelo. A IA, quando eu falo da generativa, eu vejo falar, por exemplo, muito acompanho ChatGPT, assino ChatGPT e tudo, né? Você vê que rapidamente, num momento aí, 2 anos, se pegou a IA e se jogou lá embaixo na pirâmide de Maslow, né? Você tem na pirâmide de Maslow lá fatores ambientais, bateria de celular, Wi-Fi, e IA. agora você tem a IA. Se você perguntar para um grupo de pessoas, como eu fiz recentemente num bate-papo, quem não tem ChatGPT no celular? Cara, as pessoas que não levantaram a mão por vergonha, porque quem não tem, A maioria tem. né? Hoje, tipo, cara, eu tô fora da hype, né? Tô por fora. Então eu acho que é esse mesmo movimento. Todo o investimento que teve, inclusive Bill Gates, que a gente conhece já na história recente sobre o ChatGPT e tudo, realmente alavancou isso, transformou, né, normalizou, quase que de uma maneira ou de outra, comoditizou o Sim, uso da IA no nosso dia a dia. Né? Então eu acho que é um pouco desse movimento que você comentou. Já está há muito tempo com a gente, sim. até hoje foi uma evolução mais lenta, mas eu acho que movimentos como esse, claros, de IA generativa com ChatGPT, cara, colocaram de novo na mão do consumidor. Então hoje Perfeito. qualquer pessoa normal consegue utilizar, consegue gerar relatórios, consegue buscar mais produtividade, etc. Né? Assumindo o próprio risco, como a gente Sim, vai falar um pouco também mais adiante sobre essa questão perfeito. do risco que se assume. Né? Isso. Beleza. Legal, legal. Betinho, e a gente tem falado muito sobre a IA, você, né, a gente falou agora há pouco muito sobre isso, e a gente falou sobre como utilizar os modelos lá de fora, como entender o que está acontecendo lá fora e quais as características que a gente tem no modelo brasileiro, né, e aí até culturalmente falando. Né. Mas um dos pontos que a gente pode abordar mais, eu acredito, é nos modelos de negócio. Né? Perfeito. A gente comentou um pouquinho sobre como que eu posso melhorar meu relacionamento com o cliente utilizando IA. Né? Como que eu posso, de repente, trabalhar uma logística reversa numa cadeia de suprimentos utilizando IA? Perfeito. Né? São vários modelos de negócio que até pouco tempo atrás a gente não tinha capacidade humana, a gente não tinha capacidade operacional de executar. Hoje com a IA, talvez a um custo mais alto do que realmente, né, com a capacidade humana, mas certamente com maior velocidade do que com seres humanos, a gente consegue criar novos modelos de negócio. Né? Sim. E aí eu queria explorar um pouco mais sobre isso, com você, né, sobre as questões de agendas que você estudou, que você conhece, sobre o que estão se fazendo lá fora em outros lugares, né, sobre o que a gente pode ter então. Vamos examinar um pouco melhor quais esses novos modelos de negócio, como que eu posso fazer uma transformação, eu como empresa pensando hoje. Pô, eu já tenho uma determinada linha característica, né? Mas será que com o IA eu consigo mudar
negócios como de repente uma fábrica de cabide, ou de repente mudar negócios como uma empresa de entregas? Como que eu posso fazer essas mudanças na sua Legal. visão? Então vamos aproveitar e falar para a câmera aqui e contar um pouco de história aqui. Boa. O que acontece? A gente precisa dar um passo atrás para contar um pouco de como é que a IA se desenvolveu ao longo dessa história e quais são os novos modelos que a partir disso nascem. Tá? Houveram 4 grandes estágios, ou existem 4 grandes estágios da AI. Um deles é o que a gente chama de AI descritiva, que é quando a AI ela entra como um ator importante, olhar muitos dados e de uma forma rápida te dá um detalhamento do que são esses dados. Tá? Te dá uma acuracidade e rapidez. Qual que é o comportamento daquela base daqueles dados? Ela faz uma descrição do que aconteceu ali. Por que aquilo se tornou o que é em termos de dados? Bom. O segundo estágio é quando a gente fala de analítico, que é quando eu entrego um volume grande de dados, a AI consegue ler essa informação e me dizer, essa base está assim, e ela tem a tendência de manter esse comportamento por tais fatores. Ela tem essa natureza dos dados e significa que daqui para frente ela pode ir por esse caminho de comportamento dessas informações. Depois nós vamos para a IA a preditiva. A IA preditiva é o seguinte, eu olhando um volume grande de dados, tudo indica que a futuro o comportamento desses dados deve seguir essa linha, esta tendência. Então ele consegue dar um direcionamento de comportamento dos dados a partir da leitura dessa base histórica e de avaliação dela. Só que a principal fator que está fazendo a diferença da IA e das empresas que atingiram esse patamar é a AI prescritiva. E a AI prescritiva é o último estágio, é quando eu analiso os dados, sei que eu estou indo por uma tendência de comportamento, mas aí eu pergunto, tá, mas se eu pegar e mudar esta variável, o que acontece como reflexo e informação de todos esses dados? O que muda o comportamento se eu alterar isso? Então, quando a gente passa os 4 estágios, mas prefere o último, o prescritivo, a gente começa a entrar numa outra discussão. A AI ela pode vir por um tripé hoje de contribuição de arquitetura de negócio ou de resultado. Eficiência ou produtividade ou geração de novas receitas e negócios. Eu vejo hoje no mundo, em especial no Brasil, a gente falando muito de eficiência e produtividade. A AI trabalhando forte, trazendo eficiência financeira, operacional, eu reduzindo o atendimento humano nos processos de atendimento, eu trabalhando a AI para dar velocidade em processos, melhorar a curadoria de informações, ótimo, eficiência, fazer trabalho em menor tempo, produtividade, mas o que tem hoje de modelo prático que está me gerando novas receitas ou novos modelos de negócio? Então eu acho que aqui é a agenda mais crua que precisa ser trabalhada. Já tem coisa acontecendo? Sim. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai para o varejo, né? Hoje, por exemplo, as ferramentas de recomendação que estão usando a AI estão se mostrando muito mais assertivas e melhorando a conversão do que outros modelos. Porque elas conseguem olhar muito mais informações, muito mais dados e dizer o seguinte, olha, para esse cliente eu recomendo tais produtos porque a chance de conversão é melhor. Ou, olha, para esses produtos ou para esse cliente, se eu fizer uma alteração de frete e oferecer um desconto, a sua conversão pode ser de 2, 3 pontos no canal. Antigamente, para se fazer isso, você tinha que rodar teste AB e coletar dados e rodar muita informação. Com ferramentas de AI, você consegue trazer esse valor presente numa avaliação rápida de novos produtos que eu posso oferecer para o cliente que melhora a conversão, novas possibilidades de negócio. E aqui eu estou pegando o exemplo do varejo como um que possa ser bem fácil de explicar. Mas eu sinto falta disso ainda. Eu sinto que a agenda de eficiência nós estamos indo muito bem, as empresas do Brasil estão se dedicando. As agendas de aumento de produtividade eu vejo coisas acontecendo, só que de geração de novos modelos de negócio, de novas receitas, eu acho que a gente está engatinhando. A gente precisa dar mais tração nessa agenda, porque eu acho que aí está no final do arco-íris tem um pote de dinheiro muito maior que os outros dois. Não, cara, você tá corretíssimo, né? Acho que traz uma reflexão diferente. Quando você fala dos novos modelos de negócio, né, você tem tanto uma questão disruptiva, né, de trazer realmente um modelo de negócio, por exemplo, vou trazer alguns exemplos bobos, mas uma aula de inglês, um curso de inglês, um curso de idiomas, né, totalmente suportado por IA. Hoje nós já temos visto, né, e é uma coisa que quando você olha, pô, que fantástico, quando você começa a analisar com um pouco mais de detalhe, você, pô, por que ninguém fez isso ainda? Né? Ou por que demoraram tanto para fazer? Né? E quando eu aplico isso para um relacionamento com o cliente, quando eu estou falando de práticas de um CRM, etc., né, eu posso estar falando de um Next Offer,
né? Sim. E aí eu vou melhor, ou um best next action, ou interaction, Perfeito. né? Então eu consigo ver em que step está acontecendo, né? O cidadão casou, o cidadão teve filho, o que está acontecendo nesse momento? O celular caiu, como a gente comentou agora há pouco, né? Que o celular cai e de repente o cara já é impactado por uma propaganda de seguro de celular. Então eu acho que tem muito espaço, tem muito espaço. Sim. Eu vejo as empresas falando muito, os corpos executivos, eles falando muito sobre qual que é a sua estratégia corporativa para IA, né? Sim. Quando a gente fala isso num contexto que eu estou falando com o CIO, que eu estou falando com o CTO, eu estou falando como que você pretende se organizar dentro de casa para que você transforme a IA numa ferramenta que vai trazer eficiência, que vai trazer produtividade, né, eventualmente novos modelos de negócio. Mas quando eu falo de um corpo executivo, de uma liderança de empresa, né, e aí envolve sim CIO, CTO, mas outras pessoas, né, aí fica a pergunta: eu estou fazendo uma estratégia para a IA ou estou tentando definir como que a IA vai me apoiar na estratégia, né? Sim. Porque você não pode ter IA simplesmente como um fim da sua estratégia. Talvez algumas Sim. empresas possam dar o luxo disso, mas não todas, Perfeito. né? Então se questionar como que a IA vai apoiar nessa nova estratégia, como que a IA vai apoiar nessa transformação. É bem legal essa pergunta, porque o que eu vejo hoje, os dois lados funcionam, né? Mas eu vejo uma preocupação já que era menor acontecendo, que é como eu começo a governar isso. Porque quando você dá muita autonomia de AI numa empresa muito grande, que você não sabe exatamente o que está acontecendo, você está assumindo um risco. Um risco reputacional, informacional, um risco financeiro, um risco de várias vertentes. E o que a gente menos quer é travar o potencial intelectual ou produtivo dos colaboradores. Mas a gente precisa ter um nível de governança acentuado. Algo que garanta que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro tranquilo de que as pessoas estão fazendo a coisa certa. Porque realmente é um poder muito grande você poder fazer isso, né? Você descobrir que tem uma área usando AI com dados de clientes sem a companhia ter o conhecimento, isso ser usado para treinar modelos e de repente gerar um efeito reverso ou perverso muito pior, né? Por outro lado, eu vejo que a tecnologia ela tem que ser um dos motores de impulsionamento para que isso seja adotado. Ela não pode ser visto como uma barreira ou a área da companhia que vai segurar isso. E eu vou colocar um exemplo aqui em perspectiva. Me parece que a gente já está nesse processo do AI entrar num hype, né? Porque quando a gente olha as principais startups de AI que surgiram nos 2, 3 anos, elas já não estão conseguindo acesso a capital globalmente falando como era. Se torna uma conversa difícil. Boa parte delas acabam sendo absorvidas pelas big techs, né? A Anthropic indo para dentro da Microsoft. Alguns exemplos que vão acontecer. A OpenAI tendo dificuldade aí de conduzir sua agenda, perder 10 executivos do corpo como um todo. Então você está tendo uma movimentação de que as pequenas estão indo para as grandes e as grandes talvez estejam se preparando por um processo de um próximo ciclo de crescimento. Porque esse modelo de AI das big techs ele tem que ser lucrativo, isso não tem dúvida. Mas há uma dúvida o quão lucrativos vão ser. E aí na cadeira de um C-Level, quando você está discutindo os investimentos, hoje quando você vai usar uma das soluções de AI de grande porte, hoje quando você está na fase de aprender, degustar, vamos brincar com isso aqui, ok. Mas a hora que se tornar negócios sérios, com despesa recorrente contínua, essa conta talvez pese. Né? Você perguntar, Roberto, tá, mas o que você imagina que pode ser feito? Eu vou dar um exemplo. Você pega uma empresa que tem lá na garagem, no depósito, um parque de servidores parados, com CAPEX que já foi consumido, enfim, depreciando. Será que eu não posso gerar uma alternativa para a companhia de criar minha farm de equipamentos com AI? Que não vai ser uma farm com as GPUs mais potentes do mundo, as NPUs, mas é uma farm, tem uma capacidade computacional. Eu não posso criar minha farm lá e começar a testar modelos de foundation autorais? Baixar um projeto aberto, né? A gente fala do Mistral, eu falo do Stable Diffusion, botar isso dentro de um parque e começar a rodar modelos. Aí você vai dizer, olha, poder eu posso, mas eu fico mais lento, às vezes eu preciso de um processamento de 1 hora. Eu não sei se de um processamento de 1 hora para 12 horas a diferença vai ser muito grande. Quando você senta com o CFO na mesa e fala, olha, aqueles equipamentos depreciados, eu vou trazer eles agora e eu vou usar, dar um saving. Vou dar um saving e eu vou ter um custo de OPEX para poder fazer projetos menores, projetos de AI para atendimento, para recomendação, para controle logístico, para controle de segurança, treinamento de modelo de fraude, treinamento de modelo de risco de crédito, não importa. Sim. Eu vou estar usando um ativo da companhia que volta a trazer
retorno sobre um investimento que já foi depreciado, de novo para a mesa. E eu fujo de um custo em dólar, um custo alto com as Big Techs no primeiro momento. E aqui eu não estou querendo fechar uma porta para as Big Techs, mas talvez eu queira gerar uma alternativa ambidestra de que algumas coisas eu posso fazer dentro de casa a um custo muito menor e aquilo que talvez seja muito estratégico e que eu precise de celeridade e velocidade, eu uso os recursos de treinamento do A MyAI. mesma estratégia de armazenamento de dados, por exemplo. Perfeito. Tenho as minhas APIs com as Big Techs, tenho minhas APIs internas e, quem sabe um dia, se eu tiver bons produtos agnósticos ao meu negócio, talvez eu possa até vender esse conteúdo, essa API rodando por uma empresa fora. Se eu tiver um serviço de fraude dentro de casa muito bom de referência na indústria, por que não fornecer ele a mercado? Ou de risco de crédito? Ou de algo que o valha? Eu acho que aqui tem um tema na mesa que cabe explorar e que talvez seja uma grata surpresa de fazer essa duplicidade. A gente não fala de cloud híbrida, ter um parque de máquinas, fazer a cloud fechada com uma cloud aberta e virar uma cloud híbrida. Talvez a gente esteja olhando algo que já existe e gerando uma potencialidade na mesa. Betinho, então para encerrar nossa conversa, né, acho que falamos bastante sobre IA, entendemos aqui juntos, né, o que está acontecendo em outros lugares, agendas fora do Brasil, como que o Brasil pode se beneficiar com isso, né? Falamos de mudanças de paradigmas, modelos de negócio, mas eu queria realmente pegar com você exemplos, né? Que exemplos você pode trazer realmente de iniciativas que estão acontecendo fora, né? Que você tem se atualizado, tem observado e que você possa compartilhar com a gente essas iniciativas. Legal, legal. Bom, o que eu vejo que está acontecendo, primeiro os governos agora talvez tenham uma atenção no sentido de regular a AI para já começar a botar uma ordem no jogo, né? O próprio AI Act que está sendo promulgado, já foi promulgado na Europa, conta um pouco sobre isso, como é que vai funcionar boa parte das relações. Mas quando eu dou um olhar na big picture, praticamente eu não vejo indústria que não está sendo impactada. Ainda pelo tripé de eficiência, produtividade e pouco receita, está acontecendo. Então, quando a gente olha o mercado de saúde, globalmente, a AI está entrando muito forte. Diagnósticos acelerados, diagnóstico de imagem, tratamentos feitos sob medida, com processamento de avaliação molecular, como é que eu faço remédios e medicações tailor-made para aquela pessoa, para aquela composição, isso já é uma realidade. Terapias feitas sob medida para cada pessoa, é a AI por trás, processando informação e fazendo isso. Quando eu olho mercados industriais, o nível de automação com suporte da AI já vem mostrando que aquela robotização que acontece nos últimos 20 anos, agora toma um outro padrão buscando uma maior eficiência. E isso está acontecendo de uma forma muito veloz. Quando olha a educação, a gente já percebe que algumas empresas no mundo estão despontando em produtos que inevitavelmente vão se tornar líderes de mercado. Então, quando eu olho, por exemplo, a Khan Academy, o Kamigo, já tendo todo o recurso de inteligência artificial em nível do aluno, me dá a sensação de que a gente está indo por um caminho muito promissor na educação. E a gente até comentou sobre isso, que me passa na cabeça, né? Se eu vou ter já plataformas personalizadas, né, o nível de personalização alto, e eu vou ter um tutor para cada aluno que se relacione com ele, a vida escolar e acadêmica de um aluno estão falando de 5, 10, 15 anos. Esse acompanhamento desse tutor ao longo da vida desse aluno vai gerar um potencial muito forte, né, de conhecer o aluno, de personalizar o conteúdo, de acelerar o conhecimento dele. E aí você fala, ok, o que eu posso fazer além disso? Não sei, mas tem tanta coisa, né? O Elon Musk está fazendo a Neuralink, um chip que você implanta na cabeça. Será que a gente não pode imaginar algum momento que o que foi aprendido por esse tutor AI, e sabendo que o ser humano tem a capacidade de retenção de conhecimento que ela é volátil e, por que não dizer, limitada, será que os recursos desse tutor não podem se juntar com uma tese de um chip cerebral e que, em dado momento, aumenta a capacidade e todo o potencial do ser humano de velocidade de raciocínio, de trazer informações e de processamento? Então você começa a cruzar algumas coisas que já são talvez um terreno fértil para daqui a 1, 3, 5, 10 anos o que o vale é você juntar. Mas esse caso da educação me chama particular atenção, que as ferramentas de personalização de estudo e de tutores já são uma realidade muito forte fora do Brasil, aqui já tem alguns cases bem interessantes, e que isso é uma mola propulsora de mudança na educação, é transformacional na indústria da educação global você ter soluções de AI suportadas por isso. Eu citei uma, mas tem várias que estão acontecendo. Então, você vê os governos, de certa forma, tentando arrumar o tabuleiro das peças de jogo como isso vai acontecer. Você vê
teses acontecendo em várias indústrias. Falei de saúde, falei de indústria, falei de educação, poderíamos falar de outras. E tudo isso ao mesmo tempo. A questão é como é que a gente orquestra esse aprendizado e todo esse conhecimento. E aí, eu acho que a gente está sofrendo hoje de um termo que a gente ouve bastante, que é a infobesidade, né? É tanta coisa que a gente precisa assimilar diariamente que a gente talvez tenha que separar o que a gente precisa assimilar de conteúdo para tomar as decisões, né? E aí começa a FOMO, FOBO, JOMO, todas as siglas, né? E que o mercado tem para dizer, cara, isso aqui eu não preciso perder tempo, não me serve, isso aqui eu tenho a sensação de que eu sempre estou atrás escolhendo a pior opção, isso aqui eu estou até feliz que está longe de mim. Mas essa infobesidade, ela talvez tenha que ser bem administrada, porque agora já tem uma enxurrada de coisa acontecendo, e separar aquilo que é válido ou não é válido para o meu dia a dia, para eu fazer captura de valor real na minha cadeira, na minha empresa, com os meus pares e na minha estrutura, eu tenho que saber fazer muito bem esse trabalho de selecionar quais são os meus pontos de conhecimento, de aprendizagem, de decisão. Senão toda hora eu vou estar encontrando oportunidades melhores, tecnologias melhores, possibilidades melhores, e na prática eu não estou entregando resultado. E o mundo está passando. Então o que eu vejo hoje talvez globalmente tudo acontece ao mesmo tempo, e o desafio nosso é administrar essa agenda trazendo numa cadência governada, que funcione, com foco, direcionado e com resultado prático. AI sem uma visão de geração de resultado ou de valor por si só é natimorta, ela não funciona. A gente tem que acabar com isso e tem que ser um pouco mais pragmático na execução, no investimento, na decisão. Sempre vai ter coisas melhores. A tecnologia está aí para isso, ela nunca vai parar de evoluir. A questão é como a gente administra isso no dia a dia, tendo um olhar para frente, mas uma capacidade de execução no agora, no local. Faz todo sentido você falando, né? Eu fico pensando em como que a humanidade foi trazendo novas tecnologias, e a gente às vezes olha e diz, pô, mas será que quando eu falo de 1930, quando a gente via imagens, né, em que a pessoa falava uma com a outra em um aparelho, pô, será que adivinharam? Não. Aquilo ali foi, de uma maneira ou de outra, aguçando a imaginação e foi direcionando, né, a inovação, né, os inventores, né, e quando você pega as tecnologias e vão validando hipóteses, e quando você fala, por exemplo, de pegar a questão que você comentou do tutor, né, pegar um tutor que acompanhe todo o profissional durante um long life learning dele, né, você percebe, você comentou, né, cruzando isso, por exemplo, com o chip do Elon Musk, tipo, cara, é algo sim, é algo que a gente vê a curto prazo e é algo que eu acho que demonstra como que a gente vai intensificar e impulsionar, né, a capacidade, talvez cognitiva, talvez de produção, talvez de criação, talvez de imaginação, né? Sim. Ou talvez seja simplesmente uma configuração de um ponto ao outro. Talvez eu tenha alucinado agora, como ele alucinou antes, talvez eu Olha tenha aí. alucinado. Mas o mundo de possibilidades é muito grande. Né? Eu juntei duas coisas que estão distantes, né? O Elon Musk com um tutor de AI. Mas enfim, Sim. eu acho que tem outras coisas além disso, inclusive, que a gente pode trazer para essa conversa. Cara, é muito falado de que a gente ainda opera muitas vezes num modelo de aprendizado, né, que ele foi baseado em questões de colheitas, né, para entender quando que é um período de férias ou não, que ele foi baseado em questões geracionais de 20 anos, que ele foi baseado em questões de foco e atenção, né, a cada 8 minutos, a cada 40 minutos, para conseguir fazer. Né? Então, ele é baseado em axiomas que já não estão mais, né, tão firmes, tão fortes, tão verdadeiros na nossa realidade, em que as gerações têm mudado de geração para geração 2, 3 anos. Uma criança que nasce 2, 3 anos depois da outra, ela vive uma realidade completamente diferente, né? Tem acesso a tecnologias de outra natureza. Né? Então, nesse cenário, se faz cada vez mais importante essa disrupção, essa transformação no meio da educação, vou falar assim, né? Então nós temos exemplos hoje quando eu falo no direito, né? Então quando eu falo no direito, pô, a IA está transformando completamente o mundo dos nossos advogados, juristas e etc. Né? Quando eu falo do mercado farmacêutico, eu estou conseguindo antecipar muito um período, por exemplo, de clinical trial, né? De conseguir botar uma nova droga no mercado, né? Mas quando eu falo na camada de educação, eu estou formando as próximas gerações, né? Então é algo que tem um ROI muito maior, tem um ROI de vida, tem um ROI de um impacto muito maior daqui para frente. Capacitar essa turma que está vindo aí para compreender a AI. É um desafio, mas ainda falando globalmente, né, hoje a gente já tem recursos de AI
né? Um CEO que é uma AI numa reunião ou decidindo algumas coisas numa empresa. Já tem produtos falando disso. Ou em conselho de administração, um conselheiro é uma AI. Então já é meio, para mim já é um pouco superado. Mas uma coisa que me chama atenção, e por isso que eu falei da velocidade da transformação, né? Ano passado, final do ano passado, se falava muito que em breve surgiria o primeiro unicórnio, empresa, uma startup que se tornaria um unicórnio formado por uma pessoa e recursos de AI. A gente não precisou de 6 meses para já falar que em breve vai ter uma startup que não vai ter pessoas, vai ser totalmente comandada por uma inteligência de AI e talvez surja uma empresa. A ver ainda, mas foi tão rápido isso e não me assusta que cada vez mais a gente se questione do potencial do que pode ser feito e para onde está indo. Exemplos não faltam. O mundo está sendo engolido por AI. Então, Mark Anderson, em 2011, software falou que estava devorando o mundo. A AI já está fazendo isso de certa forma. E que bom que a gente está aqui nesse momento e pode falar disso, nessa transformação acelerada, a gente pode viver isso, pode errar, aprender, acertar. Acho que esse momento é um momento também, para nós que somos de tecnologia, de muita responsabilidade, mas também de muita oportunidade. É um privilégio viver nessa época. Privilégio de transformação. Então, cabe a nós nos mantermos atualizados na medida do possível, cabe a nós poder contribuir com as nossas empresas, com a captura de valor e com a velocidade, cabe a nós ter responsabilidade com o uso de tudo que a gente está falando, cabe a nós, enfim, ser, de certa forma, um dos protagonistas que entende que a AI hoje é um tema que vai fazer parte daqui para o resto das nossas vidas, do nosso mundo. Boa, boa. Betinho, a gente tem que encerrar, mas eu quero te convidar para vir outra vez, para a gente conseguir falar mais sobre a ética na IA, né? Sobre questões de preconceito e decisões tomadas através de IA, né? O quão inimputável uma IA é, né? Cyber insurance por decisões de IA. Então acho que é uma grande gama de assuntos e o nosso tempo aqui, infelizmente, ele está acabando, né? Então eu queria agradecer a tua participação, cara. Betinho, muito obrigado. Acho que foi um baita papo, né? Apesar de ser colorado, foi um baita papo. Né? E, cara, por favor, fique à vontade aí pra gente encerrar. Legal. Obrigado pelo convite, convite da Taking. Fico muito feliz de ter um papo leve, poder contribuir um pouco com o meu conhecimento com vocês. Convite mais que aceito para voltar aqui, apesar de você ser gremista. Precisava devolver a rivalidade. Tranquilo, faz parte. Não, mas eu acho que foi assim, muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. Contem comigo outras vezes e desejo sucesso e vida longa ao podcast da Taking. Bom, muito obrigado e até a próxima. Quem está assistindo, então fique ligado e até o próximo episódio do nosso Taking Cast. Muito obrigado.